Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Dando sequência ao estudo do livro Jesus no Lar, lembrando que esse é um livro ditado pelo espírito Neio Lúcio e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, vamos aqui agora conhecer a lição número 3, título Explicações do Mestre. Vejamos. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Simão, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. E em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Perguntou o Senhor. Mestre, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e então explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para enfim recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém,
Levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara, e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Notemos então nesta lição a sublime explicação de Jesus. Jesus é muito sutil, muito suave, muito tranquilo, quando ele aponta a melhor explicação para a dúvida. E no caso aqui, a dúvida de Sara, esposa de Benjamim, o criador de cabras. Vejamos as profissões do passado, não? Criador de cabras, criador de ovelhas, pescadores, carpinteiros, marceneiros. Quantas profissões simples para um povo simples, para pessoas simples. Portanto, um passado que aparentemente ficou para trás. Eu pergunto, será? Será que de fato esse passado não retorna ao presente? Particularmente acredito que sim. Acredito que o passado volta para o presente. Por que eu digo isso? Porque vejamos aqui a colocação de Sara. E vejamos se a colocação de Sara não se aproxima do que a gente vê hoje em dia. Façamos um paralelo, porque é importante. O passado está escrito. O presente está sendo escrito. Perguntemo-nos como está sendo escrito então. Voltemos à dificuldade de Sara. Ela diz o seguinte, ela diz para Jesus isso. Claro que ela não tinha dimensão de quem era Jesus. Como nós ainda também não temos muito, mas temos um pouco mais do que ela. Ela não tinha dimensão. Para ela, Jesus era um profeta. Então ela diz o seguinte para ele. Essa ideia de reino de Deus em nossas vidas é sublime. Gostamos disso. Porém, como começar isso? Como é que eu posso iniciar essas questões sublimes de Deus? Temos ouvido pregações à beira do lago. Se lá atrás as pregações foram na beira do lago, onde são as pregações agora? Em vários locais. Temos pregações dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de uma casa espírita. Temos pregações no YouTube, nos canais, na internet. Então essas pregações simples, que estava ali, limitada a alguns poucos lugares, hoje em dia, encontramos pregações em muitos lugares. Então não há o que reclamar, não nos falta pregações. A palavra de Jesus a gente encontra hoje com muito mais facilidade. Mas ela coloca: eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios. Colocar o amor e o perdão acima de tudo. Então ela deseja, legal. Eu quero então praticar isso. Mas me sinto presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Nós conseguimos perdoar os que nos ofendem? Via de regra, não. Sara disse isso há 2000 anos atrás. E a gente continua a ter um comportamento como esse. Não me sinto capaz de desculpar os que me ofendem.
Por que a gente não desculpa os outros? Por que a gente não entrega aos outros o que nós gostaríamos de receber? Porque eu gostaria de ser perdoado por um erro. Eu gostaria de não ser condenado por um erro que eu cometi. Mas eu vou e condeno o outro. Eu não perdoo o outro. Por que a gente se comporta assim? Façamos, então, essa pergunta. Façamos essa investigação. Por que é que eu cobro do outro e não me cobro? Por que é que eu não perdoo? Por que é que eu sou tão férreo nessas questões? Isso demanda, um nível de entendimento ainda muito tosco. Isso nos mostra uma parca capacidade de sermos melhores do que a gente tem sido. Então, ela diz, não consigo desculpar os que me ofendem. E não entendo ainda uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Ela então não abre mão do que é dela. O que ela está colocando aqui é a questão do egoísmo interno. O egoísmo. Aqui, ó. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. O que ela quer dizer é, vale então o meu interesse em primeiro lugar. Vale a minha vantagem em primeiro lugar. E não a do outro. Porque era um pensamento muito natural daquela época. Jesus veio mudar exatamente, um dos pontos foi esse. Exatamente aí. Onde você deixa você para ir de encontro ao outro. Você abandona o seu desejo para atender a necessidade do outro. Você vai perdoar o outro porque você entende que você é falho. E se você falhar, você vai precisar do perdão do outro. Então se antecipe. É o outro lado da moeda. Dê o outro lado da moeda para que você possa receber algum dia, caso você necessite. Porque você está angariando tesouros do reino de Deus. Sou apegada aos bens, meus bens, e ciumenta de tudo o que aceito como sendo prioridade minha. Então é o apego, ela é materialista. Sara era materialista. Hoje certamente ela deve ter mudado. Passado 2000 anos. Mas nós, aqui agora, temos nos comportado como materialistas. Porque importa vencer em relação ao mundo, ter as coisas do mundo, buscar as coisas do mundo. Em primeiro lugar. Não é errado buscar as coisas do mundo. Não é. Errado é colocar isso em primeiro plano. Primeiro plano é Jesus, é Deus, é a espiritualidade. Primeiro plano é o bem maior, é o bem de todos, é a caridade para com todos. Primeiro plano é a fraternidade, é a paz que a gente constrói e distribui. Primeiro plano é o bem que a gente vai angariar para todos sem exceção. Isso é primeiro plano. Isso tem que vir, no primeiro trabalho de cada um. E as questões do mundo, da matéria, que são importantes, segundo, terceiro, quarto, quinto plano. São subsequentes ao mais importante, que é, de fato, as coisas de Deus. Como Sara diz aqui, a gente vê muitas mulheres e homens agindo assim. Materialistas, com os pés fincados nas questões da matéria. Isso causa muito prejuízo, isso causa muito atraso, isso causa muito problema para todos, não só para eles. Porque se a maioria é materialista e está com os pés fincados na matéria, esses muitos atrasam o crescimento e a evolução de todos, porque eles serão sempre pedras de tropeço. Onde eu estou localizado dentro de toda essa situação, essa configuração toda, onde eu estou.
Eu sou pedra de tropeço para os outros? Sou materialista? Sou ciumenta, ela diz aqui. Eu sou ciumenta com tudo o que aceito como sendo minha prioridade. Veja como ela é enferma. Ela está doente. Nada nos pertence. Esse livro aqui está comigo provisoriamente. Porque eu vou desencarnar e ele não vai comigo. As lições que eu aprender e guardar na minha cabeça e no meu coração vão comigo. O livro em si material não vai. Esse papelzinho não vai. E a camiseta não vai. Os bens materiais não vão. Então eu preciso utilizá-los para o meu bem, mas apenas com um uso racional, inteligente e sem exagero. Mas aí vem Jesus. Jesus escuta. Lembrando, eles estão ainda na casa de Pedro, onde eles estão iniciando o culto do Evangelho no lar. É a terceira lição. Então, Jesus vem com a lição. E a lição é sublime. Jesus diz: se a gente não purifica o vaso da alma para receber o conhecimento superior, esse conhecimento ele vai se contaminar com a sujeira do vaso. Ele dá o exemplo do leite, que ele pergunta para Sara. E de fato, se você produz o leite, né, pega o leite, colhe lá o leite da vaca e não cuida do leite, ele vai estragar. E uma das etapas é naturalmente cuidar do vasilhame, do recipiente que vai receber aquele produto. Não só para o leite, para tudo. Qualquer garrafinha, qualquer recipiente, qualquer copo contaminado, ao receber o produto, a substância, o líquido, vai contaminar tudo. A água mais pura vai ser contaminada se tiver um pontinho de contaminação no recipiente. Assim somos nós, pessoal. Para que a gente possa se elevar, a gente precisa purificar quem nós somos. Como é que eu lavo uma garrafa? Essas garrafinhas que a gente bebe água, como é que eu lavo? Se o fundo está sujo. Eu abro a torneira, deixo a água entrar, a água vai bater no fundo, vai remover, vai fazer com que aquela sujeira comece a se movimentar e aos poucos a sujeira vai subindo, subindo, subindo. Chega ali no gargalo e ela então extravasa e sai. Mas para isso eu tive que jogar água para fazer com que o fundo ficasse limpo e a sujeira fosse jogada para fora. Como é que a gente limpa o que está dentro da gente? Mesma coisa. A gente precisa colocar coisa boa dentro da gente. Nos imaginemos. Façamos o seguinte exercício. Vamos imaginar que cada um de nós é oco por dentro. Nós estamos vazios. E conforme a gente vai caminhando, conhecendo as pessoas, entrando e saindo de relacionamentos, de vivências, sentimentos, emoções, ações, escolhas, decisões vão entrando dentro da gente. E conforme a gente vai agindo, isso vai nos preenchendo. Conforme as questões que vão nos preenchendo, a gente vai ficando cheio de alguma coisa. Então hoje eu estou cheio do quê? O que há dentro de mim? Peguemos os sentimentos. Se eu estou sendo preenchido por sentimentos, quais são os sentimentos que estão me preenchendo? Então vamos lá. O sentimento do orgulho está me preenchendo? A gente vai dizendo sim ou não. O sentimento da prepotência. O sentimento da avareza. O sentimento do ciúme. O sentimento da cobiça. O sentimento do egoísmo. O sentimento da vaidade. O sentimento do narcisismo. O sentimento do medo.
o sentimento da raiva, o sentimento da cólera, o sentimento da preguiça, o sentimento da procrastinação. Que sentimentos? Que escolhas eu estou fazendo que me trazem questões para dentro de mim? Porque se todo esse grupo de sentimentos, de pensamentos, de emoções me preenche, eu estarei doente. E pouco vai adiantar procurar psiquiatra, psicólogo, médium, padre, pastor. Não vai adiantar. Porque todo esse grupo de pessoas está no externo e a questão minha é interna. Agora, imaginemos que estamos vazios e começamos a nos preencher com caridade, com amor, com perdão, com fraternidade, com alegria, com otimismo, com esperança. Confiança, humildade, simplicidade, benevolência, indulgência. E aí? A nossa questão íntima passa a ser uma questão mais bem resolvida. Ficaremos mais sadios, sãos, equilibrados, harmoniosos. E naturalmente vamos preenchendo isso com mais coisas boas, porque eu só trago coisa boa. E coisa boa puxa coisa boa, atrai coisa boa. Coisa ruim atrai coisa ruim. Lei de afinidade, lei de atração. Então o vaso da alma, ele precisa ser purificado. E via de regra, o nosso vaso está contaminado. Nosso vaso está sujo. Essa é a realidade. E se a gente trata a realidade como uma verdade, nós temos aí então um material e campo, espaço para trabalhar isso na gente. E a explicação ainda vem com um ponto muito mais elevado, que Jesus diz. O povo escolhido não purificou-se suficientemente. Somos nós. A gente recebe a lição. Mas dentro da gente há a contaminação. Essa lição, então, ela cria dentro de nós essa divisão entre o puro e o contaminado, entre o bem e o mal, entre a luz e a treva. E é aí exatamente onde a gente está, perdão. Nós estamos aí, um pé na luz, um pé na sombra. E a gente não mudou tanto assim em 2000 anos, lamentavelmente. A gente não mudou ainda o quanto deveríamos ter mudado. Então ele coloca. Por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Uma descrição muito perfeita do que a gente é. A gente consegue fazer coisas muito elevadas e ao mesmo tempo coisas perversas. Porque nós ainda estamos contaminados. Quando a gente passar a de fato limpar o vaso da alma para receber o que vem do mais alto e manter essa pureza, o mundo será outro e nós seremos outros. Cabe a cada um de nós então esse trabalho. Trabalhe dentro de você o vaso da sua alma. Não perca uma oportunidade, não perca um minuto, não perca um segundo da sua vida com outras coisas. Priorize descontaminar o vaso da alma. Nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas tomadas de atitude diárias. Porque é aí que a gente vai descontaminando, colocando para fora a sujeira e vamos liberando, espaço dentro de nós para que a luz nos preencha, para que a pureza nos preencha. E a gente começa a subir e essa subida não para mais.
orvalho, a gotinha num lírio alvo é diamante. A gotinha na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Quando a gente recebe o orvalho límpido de Jesus, onde que a gente guarda dentro de nós? Na alma e no vaso da alma sujo e contaminado, ou que já está em processo de limpeza, para cuidar desse orvalho, dessa lição tão pura e importante, que nos levará mais longe. Como está o vaso da minha alma? Cada um responde a si mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.